Eu estava de branco, véu no rosto, buquê nas mãos tremendo levemente, não de nervosismo, mas de algo que eu ainda não conseguia nomear. Uma voz interior que murmurava: algo está errado. 300 pessoas me olhavam. Família, amigos, colegas, câmeras posicionadas, flores por todo lado. O padre esperava no altar. E Rodrigo? Rodrigo não estava lá. 5 minutos. 10. 15. E então o celular da minha mãe tocou. Ela atendeu. Ficou pálida e me olhou com aqueles olhos que eu nunca mais vou esquecer, a mistura de pena e vergonha que só uma mãe consegue sentir pela filha. Ele não vem, Marina. 300 pessoas ouviram aquilo em silêncio absoluto. E eu, a noiva abandonada no altar, de véu, buquê e tudo, fiz algo que ninguém esperava. Eu não chorei. Respirei fundo. Virei para os convidados e disse com uma calma que até eu mesma não entendia de onde vinha. O buffet está pago. A música está tocando. Vamos aproveitar. Naquela noite, enquanto as pessoas dançavam sem saber o que fazer comigo, eu recebi uma ligação que mudaria tudo. Mas para você entender o que aconteceu naquela noite, precisa entender quem eu era antes. Eu cresci sendo a filha do meio. E se você cresceu sendo a do meio, você sabe exatamente o que isso significa, invisível por padrão. Minha irmã mais velha, Tatiana, era inteligente, médica aos 27, casada com um empresário. O orgulho da família, servido com café toda manhã. Minha irmã mais nova, Camila, era bonita, aquela que entrava num ambiente todo mundo parava. A favorita do meu pai sem que ninguém precisasse dizer em voz alta. Era óbvio demais. E eu era Marina, a do meio, a estudiosa, que na linguagem da minha família significava a que não tem talento natural, então precisa se esforçar muito para chegar no mesmo lugar. Minha mãe dizia isso sem maldade. Acho que nem percebia. Marina vai dar certo. Ela é muito esforçada. Não, talentosa. Não, brilhante. Esforçada. Como se meu maior atributo fosse a capacidade de compensar uma deficiência. Eu entrei na faculdade de administração porque ninguém mais quis. Tatiana fez medicina. Camila fez moda. E eu escolhi o curso que sobrou na lista de opções que meu pai financiaria sem reclamar. Foi lá que eu conheci Rodrigo. Rodrigo era tudo que a minha família aprovaria antes mesmo de conhecê-lo. Alto, articulado, filho de empresário, cursando direito com bolsa integral. Quando ele me olhou pela primeira vez na fila do bandejão, eu pensei, esse homem nunca vai se interessar por mim de verdade. E por 3 anos, fiz tudo para provar que eu estava errada. Eu me encaixei na vida dele como uma luva. Ou melhor, como uma ferramenta. Eu organizava a agenda dele, revisava os trabalhos acadêmicos dele, acalmava a família dele nos momentos de crise. Estava sempre disponível, sempre paciente, sempre compreensiva. Quando ele propôs casamento, minha mãe chorou de alegria. Finalmente, Marina, você merecia isso. Finalmente. Como se eu tivesse esperando ser resgatada. Eu devia ter percebido naquele momento o que estava errado. Mas eu tinha 28 anos, um noivo que todos aprovavam, e uma vida que parecia seguir o roteiro que o mundo esperava de mim. Então comecei a planejar o casamento. Foram 8 meses de preparação. Eu cuidei de absolutamente tudo: local, buffet, decoração, lista de convidados, lua de mel, documentação. Rodrigo aparecia quando era fotografado, assinava o que eu pedia e sorria para as câmeras. 3 semanas antes do casamento, encontrei uma mensagem no celular dele. Não vou entrar em detalhes, porque isso não é uma história sobre ele. Mas vou dizer que a mensagem era de alguém que ele conhecia há mais tempo do que eu imaginava, e que os planos deles para depois do casamento me deixaram com o estômago revirado por dias. Eu não disse nada, não por covardia, mas porque algo dentro de mim precisava ver até onde isso iria. Precisava de uma confirmação definitiva, não de uma mensagem, mas de uma ação. Queria olhar para aquilo de frente e entender exatamente com quem eu tinha passado 3 anos da minha vida. E ele me deu essa confirmação. No altar. Na frente de 300 pessoas. Quando minha mãe desligou o telefone e me disse que ele não viria, o mundo parou por 3 segundos. Eu senti as 300 pessoas prendendo a respiração.
Vi meu pai ficar branco. Vi Tatiana cobrir a boca com a mão. Vi Camila, pela primeira vez na vida, não saber o que fazer. E então algo estranho aconteceu dentro de mim. Clareza. Uma clareza fria, limpa, quase cirúrgica. Como se uma névoa que eu tinha vivido dentro por anos tivesse se dissipado num segundo. Eu não estava destruída. Eu estava livre. Virei para os convidados. Repeti que o buffet estava pago e que não havia razão para desperdiçar uma sexta-feira à noite, e fui direto para a mesa principal com a cabeça erguida. As pessoas não sabiam se deviam me abraçar ou me dar espaço. Alguns se aproximaram com aquela expressão de pobrezinha. Eu sorri para cada um deles com uma calma que deixou todo mundo desconfortável, porque ninguém sabia lidar com uma noiva abandonada que não estava chorando. Foi às 21h47 que meu celular tocou com um número que eu não reconheci. Eu atendi só porque precisava de uma desculpa para sair daquele salão por 5 minutos. A voz do outro lado era de uma mulher. Direta, controlada, levemente apressada. Estou falando com Marina Cavalcante? Sim. Meu nome é Helena Voz. Eu sei que esse é o momento incomum para ligar, mas fui informada que você estava disponível esta noite e o que tenho a dizer não pode esperar até segunda-feira. Helena Voss. Esse nome eu conhecia, mas não pelo motivo que você pode estar pensando. 3 anos antes, quando eu ainda estava no último ano da faculdade, escrevi um trabalho de conclusão de curso sobre reestruturação de empresas familiares e mercados emergentes. Um trabalho que meu orientador classificou como acima do esperado para uma aluna de graduação, o que, na universidade, é quase um elogio de verdade. Esse trabalho foi publicado num repositório acadêmico. E aparentemente, alguém o leu. Helena Voss era CEO e cofundadora da Voss Hartmann, uma consultoria multinacional com sede em Berlim e operações em 12 países. Especializada em exatamente o que eu tinha escrito naquele trabalho, reestruturação de empresas familiares que estavam perdendo competitividade em economias de crescimento acelerado. Ela estava no Brasil há 3 dias avaliando uma aquisição estratégica, uma rede varejista familiar do interior de São Paulo que estava a 2 trimestres de colapso, mas com um ativo logístico que interessava muito a Voss Hartmann. O problema era que a consultora brasileira que ela havia contratado para conduzir o processo havia pedido demissão horas antes, por motivos pessoais que Helena não me explicou naquele momento. E alguém na equipe dela tinha sugerido meu nome. Li seu trabalho publicado em 2021, disse ela. É a análise mais precisa que encontrei sobre o perfil exato de empresa que estamos tentando adquirir. Preciso de alguém que entenda a psicologia das famílias fundadoras, não só os números. Você teria disponibilidade para uma conversa esta noite? Eu estava de vestido de noiva, num salão de festas, tendo sido abandonada no altar 6 horas antes. Onde você está? Eu perguntei. Eu fui ao banheiro, tirei o véu, prendi o cabelo, dobrei a cauda do vestido e saí pela entrada de serviço do buffet. Minha mãe tentou me parar no corredor. Marina, para onde você vai? O que está acontecendo? Mãe, eu preciso sair por algumas horas. Cuida dos convidados para mim? Você está de vestido de noiva. Eu sei. Mas é tudo que eu tenho aqui. Ela ficou me olhando como se eu tivesse perdido o juízo. E talvez, do ponto de vista dela, eu tivesse mesmo. O hotel onde Helena estava ficava a 12 minutos de carro. Peguei um aplicativo. O motorista me olhou pelo retrovisor e não disse uma palavra. Acho que ele percebeu que não era hora de comentários. Quando entrei no lobby do hotel com o vestido de noiva, algumas pessoas me olharam. Eu ignorei cada uma delas. Subi até o 12º andar e bati na porta da suíte 1204. Helena Voss abriu a porta. Ela tinha por volta de 50 anos, cabelo preto cortado curto, terninho azul marinho, e aquele tipo de olhar que avalia tudo em 2 segundos sem demonstrar o que concluiu. Ela me olhou de cima a baixo. O vestido, o cabelo, a ausência de véu. Interessante escolha de roupa para uma reunião de negócios. Ela disse. Foi o que sobrou da noite. Eu respondi. Ela abriu um sorriso pequeno. Entree. Nós ficamos conversando por 3 horas. Ela me mostrou os documentos preliminares da empresa que estava tentando adquirir, a Grupo Serrano, uma rede de 47 lojas de material de construção fundada por um pai que havia morrido 2 anos antes e deixado 3 filhos brigando pelo controle.
Receita em queda de 34% em 8 trimestres. Dívida crescente. Logística fragmentada. Mais um centro de distribuição em Campinas que, na avaliação da Voz e Artman, valia mais do que toda a rede de lojas junta. O problema não era financeiro. Era humano. Os 3 herdeiros não confiavam uns nos outros. Qualquer negociação formal entrava em colapso porque cada um interpretava a oferta como uma tentativa dos irmãos de assumir vantagem. A consultora anterior havia tentado abordar isso pela via jurídica, contratos, mediações, advogados, e havia fracassado. Enquanto Helena falava, eu folheava os documentos e sentia algo que não sentia há muito tempo, aquela coceira mental de quando um problema complexo começa a ganhar forma na sua cabeça. O erro é tratar isso como uma negociação corporativa, eu disse em algum momento. Isso é uma dinâmica familiar com roupagem corporativa. Eles não estão defendendo cotas societárias. Estão defendendo a memória do pai. Quem conseguir mostrar que a venda honra o legado dele, e não apaga, vai quebrar o impasse. Helena parou de escrever. Me olhou por um segundo longo. Continue. E eu continuei. Às 2 da manhã, Helena fechou o laptop, cruzou os braços e disse: Quero que você entre no projeto como consultora sênior. 3 semanas de trabalho intenso. Remuneração compatível com o padrão internacional da firma. Ela girou o computador na minha direção. Eu vi o número. Não deixei minha expressão mudar. Mas por dentro, algo deu um salto. Aquele valor era mais do que eu havia ganhado nos últimos 18 meses somados. E se eu conseguir fechar o acordo? Eu perguntei. Helena inclinou levemente a cabeça. Então, conversamos sobre algo mais permanente. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não por hesitação, mas porque queria que ela percebesse que eu não estava desesperada, que eu estava avaliando, não aceitando. Me manda o contrato por e-mail até às 9 da manhã, eu disse. Se os termos estiverem alinhados com o que discutimos, começo na segunda. Ela estendeu a mão. Eu apertei. Saí do hotel às 2h15 da manhã, ainda de vestido de noiva, com o número do hotel na memória e uma clareza sobre o futuro que não sentia desde, talvez nunca. O contrato chegou às 8h47. Os termos estavam alinhados. Eu assinei. E só então, sozinha no meu apartamento, com o vestido de noiva dobrado numa cadeira e uma xícara de café na mão, eu deixei as lágrimas virem. Não pelo Rodrigo. Não pelo casamento que não aconteceu. Não pela humilhação pública. Mas pelo alívio. Pela sensação de que o universo havia, com brutalidade cirúrgica, me tirado de um caminho que não era meu para me colocar num que era. Chorei por 10 minutos. Tomei banho. Dormi 5 horas. Na segunda-feira, entrei no Grupo Serrano com uma pasta de documentos, um blazer preto, e o plano mais claro que eu já havia montado na minha vida. Os 3 herdeiros do Grupo Serrano se chamavam Vicente, Paulo e Adriana. Vicente, o mais velho, queria vender tudo e dividir o dinheiro. Paulo, do meio, queria manter o controle da empresa e expandir. Adriana, a caçula, não queria nem vender nem expandir. Queria preservar, como se as lojas fossem o museu do pai. Cada reunião que eu marcava com os 3 juntos se transformava em guerra em menos de 15 minutos. Então parei de marcar reuniões com os 3 juntos. Comecei a conversar com cada um separadamente. Não sobre números, sobre o pai deles, sobre o que ele havia construído, sobre o que cada um deles achava que ele queria para o legado dele. Vicente me contou que o pai sempre sonhou em expandir para outros estados, mas nunca teve capital suficiente. Paulo me contou que o pai costumava dizer que o maior erro de um empresário era crescer rápido demais e perder o controle. Adriana me mostrou um caderno manuscrito que o pai deixou, uma espécie de diário de negócios onde ele registrava decisões, erros, aprendizados. E numa das últimas páginas, escrita poucos meses antes de morrer, havia uma frase: O que construí não vale pelo que vale agora, vale pelo que vai se tornar nas mãos certas. Eu fotografei aquela página e a usei na reunião mais importante da minha vida até aquele momento. Marquei uma reunião com os 3 juntos. Sala neutra, fora do escritório deles. Só eu, eles e os documentos. Antes de mostrar qualquer planilha ou proposta,
Abri o laptop e projetei a imagem do caderno do pai deles na parede. A phrase. Adriana reconheceu a letra imediatamente. Paulo ficou tenso. Vicente desviou o olhar. O seu pai sabia que o que ele construiu era maior do que o que cabia nele. Eu disse. Ele não escreveu isso como despedida. Escreveu como instrução. Ele estava esperando as mãos certas aparecerem. Silêncio. A voz e Artman não quer desmantelar o Grupo Serrano. Quer usar o que vocês construíram como base de operação logística para toda a América do Sul. As 47 lojas continuam. O nome continua. O que muda é a capacidade de expansão para todos os estados que o seu pai sonhou e não pôde alcançar. Eu deslizei 3 envelopes pela mesa, um para cada um. Dentro de cada envelope há uma proposta personalizada. Não é a mesma proposta para os 3, porque vocês não têm os mesmos objetivos, e qualquer proposta que ignore isso vai fracassar. Leiam. Pamsam. Me liguem quando estiverem prontos. Levantei, peguei minha pasta e saí da sala. Helena, que estava acompanhando por videoconferência num tablet que eu havia deixado discretamente posicionado na mesa, me ligou 30 segundos depois que saí pelo corredor. De onde você tirou o caderno? Adriana me mostrou na terça-feira passada. E você guardou isso para usar exatamente nesse momento. Timing é tudo. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Marina, você é extraordinária. Os 3 assinaram em dias diferentes. Vicente primeiro, depois Paulo, depois Adriana, mas assinaram. O acordo foi fechado 18 dias depois da minha primeira reunião com eles. Dentro do prazo que Helena havia estabelecido como limite antes de desistir da aquisição. Naquela tarde, Helena me ligou da Alemanha. Preciso que você venha a Berlim na próxima semana. Para quê? Para conversar sobre o que discutimos naquela noite no hotel. O algo mais permanente. Berlim em novembro é fria e cinza e perfeita. Eu entrei na sede da Voice Artman numa manhã de terça-feira com um casaco que havia comprado especificamente para aquela reunião, porque eu sabia que cada detalhe comunica algo. E eu queria comunicar exatamente a pessoa que havia me tornado. Helena estava na sala de reuniões com outros 2 sócios da firma, Klaus Artman, o cofundador, e uma mulher chamada Priya Sharma, que dirigia as operações na Ásia. Eles me apresentaram uma proposta formal, sócia executiva da operação brasileira da Voice Artman, com participação societária e autonomia para construir a equipe local. Eu tinha 29 anos. Estava sentada numa sala em Berlim com 3 pessoas que controlavam operações em 12 países. E eles queriam minha assinatura. Negociei 2 pontos do contrato, percentual de participação e cláusula de não competição, com a calma de quem fez isso a vida toda. Assinamos. E quando saí daquele prédio e senti o vento frio de Berlim no rosto, pensei na noiva que havia entrado num carro de aplicativo às 21h50 de vestido branco, sem saber o que estava à frente. E sorri. Eu não postei nada nas redes sociais. Não anunciei nada. Voltei para o Brasil. Aluguei um escritório em São Paulo. Contratei uma equipe pequena e comecei a trabalhar. As pessoas da minha vida foram descobrindo aos poucos. E as reações foram exatamente o tipo de teatro que você provavelmente já imagina. Rodrigo me mandou mensagem 2 meses depois do casamento que não aconteceu. Ouvi que você está bem. Fico feliz. Sempre soube que você era capaz. Eu não respondi. Minha mãe me ligou depois que minha tia viu uma matéria num portal de negócios com meu nome associado a Voice Artman. Marina, o que é isso que a Dora me mandou? É o meu trabalho, mãe. Mas, sócia, de uma empresa alemã. Sim. Silêncio longo. Por que você nunca me contou? Eu pensei por um momento antes de responder. Porque eu precisava construir isso sem o peso das expectativas de vocês, ou da falta delas. Ela ficou em silêncio por um tempo. Eu não fui uma boa mãe para você, disse ela finalmente. A voz estava diferente, menor, mais honesta do que eu estava acostumada. Você fez o que sabia fazer, mãe. Não estou com raiva. Estou bem. E era verdade. Meu pai me visitou no escritório 3 meses depois. Chegou sem avisar, como se isso ainda fosse uma opção aceitável na minha vida adulta. Ficou parado na recepção olhando para tudo, os materiais, a equipe,
o nome da empresa na parede, com aquela expressão de homem que está reprocessando uma suposição antiga. Minha assistente me avisou e eu pedi para ele esperar. Terminei a reunião que estava tendo, peguei um café, e só então fui até ele. Pai, Marina. Ele me abraçou de um jeito que eu não lembrava de ter recebido dele desde criança. Forte, disse agitado honesto. Eu não sabia, ele disse. Eu sei. Você nunca precisou de mim para isso. Eu o afastei levemente para olhar para ele. Não precisei. Mas ainda gosto de ter você por perto. Ele assentiu. Tinha lágrimas nos olhos e a vergonha de um homem que demorou tempo demais para enxergar o que estava na frente dele. Eu não fiz nada para amenizar aquilo. Aquele desconforto era necessário. Não como punição, mas como verdade. Tatiana me ligou para parabenizar com aquele tom de voz que significava que ela estava processando algo que abalou sua hierarquia interna. Que orgulho, Marina. Sempre soube que você ia longe. Eu não disse nada sobre o sempre soube, que era uma revisão histórica criativa da parte dela. Obrigada, Tatiana. A gente precisa almoçar. Faz tempo que não nos vemos. Sim. Quando minha agenda abrir, eu marco. A agenda nunca abriu para aquele almoço específico. Não por mágoa, mas porque eu havia aprendido, tarde mas definitivamente, que não sou obrigada a nutrir relações que me diminuem, mesmo que sejam de família. Camila foi a que mais me surpreendeu. Ela me mandou uma mensagem simples, sem drama. Você é incrível. Sempre foi. Me desculpa por não ter te dito isso antes. Eu a chamei para tomar café. Foi a melhor conversa que tive com ela em anos. Ela estava passando por um momento difícil. O mundo da moda é cruel de maneiras que eu não havia entendido completamente de fora, e ela precisava conversar com alguém que não fosse mãe ou pai. Descobri que minha irmã bonita era muito mais do que isso, e que talvez o peso de ser a favorita tivesse sido, à sua maneira, tão sufocante quanto ser invisível. A gente se tornou amigas de verdade pela primeira vez na vida adulta. Isso não estava no roteiro que eu havia imaginado, e foi a melhor parte. 1 ano depois daquela noite, eu estava numa conferência de negócios em São Paulo quando uma jornalista me pediu uma entrevista. Ela queria saber sobre a trajetória, a ascensão rápida, a parceria com a Voz e Artman, o perfil pouco convencional para uma sócia de consultoria multinacional aos 29 anos. No final da entrevista, ela perguntou: tem algum momento específico que você identifica como ponto de virada? O instante em que tudo mudou? Eu pensei por um segundo. Foi uma sexta-feira à noite. Eu estava num lugar onde não queria estar, vestida de um jeito que não me representava, cercada de expectativas que nunca foram minhas. E quando tudo aquilo desabou, não entrou tristeza no lugar. Entrou clareza. Clareza sobre o quê? Eu sorri. Sobre quem eu era quando parava de tentar ser quem os outros precisavam que eu fosse. Rodrigo, soube por terceiros, havia tentado reatar com a outra pessoa, que não havia ficado com ele depois do casamento cancelado. Estava trabalhando no escritório do pai, na mesma cidade pequena onde havia crescido, numa vida que parecia exatamente o tamanho que ele havia escolhido quando decidiu não aparecer naquele altar. Eu não sinto raiva dele. Sinto, se alguma coisa, uma gratidão estranha e sincera. Porque se ele tivesse aparecido naquele dia, eu teria me casado. Teria continuado sendo a ferramenta eficiente na engrenagem da vida de outra pessoa. Teria continuado sendo esforçada ao invés de brilhante. Ele me abandonou no altar. E sem querer, sem planejamento, sem nenhuma generosidade intencional da parte dele, me devolveu para mim mesma. Hoje eu dirijo a operação brasileira da Voz e Artman. Temos projetos em andamento em 4 estados. A equipe cresceu para 23 pessoas. Estamos em negociação para abrir uma filial no México no 2º semestre. Toda vez que assino um contrato, ou entro numa sala de reunião difícil, ou recebo uma ligação de um número desconhecido às 21h47 de uma sexta-feira, eu me lembro do vestido branco, do buquê que parou de tremer quando parei de ter medo, e da voz de Helena voz dizendo: interessante escolha de roupa para uma reunião de negócios. E penso no quanto eu seria diferente, o quanto eu seria menor, se aquele homem tivesse aparecido. Se você está ouvindo isso agora e existe algo na sua vida que parece um fim, que parece humilhação pública,
que parece o pior momento possível no pior lugar possível com todas as pessoas certas olhando. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu preciso te dizer uma coisa. Às vezes o universo não te manda o que você pediu. Te manda o que você precisava, na embalagem mais improvável, no momento mais inconveniente, sem aviso, sem suavidade, sem cerimônia. E você tem uma escolha: ficar no chão esperando que alguém te levante, ou respirar fundo, dobrar a cauda do vestido e ir descobrir para onde aquela noite realmente está te levando. Eu fui, e nunca mais olhei para trás.